Notícias do Vasco da Gama, tem novidades aí? Fala, Breno Monsef. Vamos lá, hoje o Vasco protocolou no STJD o pedido para ter público no domingo contra o Atlético Paranaense, jogo que acontece em São Januário. O Vasco vai voltar a jogar depois de 2 semanas. Isso porque o Vasco está punido pelo Tribunal Desportivo depois daqueles atos de violência que a gente viu em Vasco e Goiás há quase um mês, né? Mas o Vasco vem cumprindo a punição e ainda não pode ter público. Como já cumpriu mais da metade da pena, pelo que a gente vê de jurisprudência na Justiça Desportiva, o Vasco poderia pedir um efeito suspensivo enquanto aguarda um novo julgamento no pleno do STJD. A gente vai aguardar se isso vai acontecer ou não. Inclusive, o Vasco pediu, até com base em outras decisões do STJD, que caso venha esse efeito suspensivo, no domingo possa ter público apenas de mulheres e crianças, como a gente já viu em outras equipes Brasil afora. Vamos seguir acompanhando essa situação. Outra informação importante: mais um possível e provável reforço para o Vasco, o lateral esquerdo Jefferson, do Atlético Goianiense. O Jefferson vai vir para o Vasco essa semana, vai ser liberado pelo Atlético Goianiense para finalizar a contratação por empréstimo ao Vasco, contrato que inicialmente seria de 1 ano. Ele vai ser liberado amanhã, tem 26 anos de idade, o Jefferson, da base do Goiás, por onde ele atuou nos profissionais até 2021, quando foi pro rival, o Dragão. Esse ano já jogou 27 jogos pelo Atlético Goianiense. E aí a gente lembra que o Vasco hoje no elenco só tem o Lucas Piton. Tanto que no último jogo, quando o Piton estava suspenso, foi um problema, né, pro William Batista, então técnico, interino, montar o time. O Léo Pelé teve que ser improvisado na esquerda. Improvisado, já que nos últimos anos ele virou zagueiro, né? E tem o Riquelme também como opção para essa função, mas o Riquelme tá voltando ainda de lesão. Tá treinando com o grupo, mas ainda se recuperando de lesão. Mais de 1 ano parado o Riquelme. E tende a ser emprestado para a Europa. O Riquelme, de 20 anos de idade, não está nos planos da comissão técnica do Ramon Dias. Então o Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, provável aí que essa semana já assine por empréstimo com o Vasco, inicialmente por 1 ano. Essas as informações do Vasco para hoje. A gente, é claro, aguardando novidades ao longo do dia de hoje, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo. Vamos lá, Vasco aí, né, de olho no mercado. Jefferson do Atlético Goianiense. Para essa posição carente do Vasco, só tem o Piton realmente. Atualmente o Riquelme segue machucado, né, Gabriel? O Vasco precisa de um jogador, né? O Paulo Vitor foi embora, o Riquelme não existe a expectativa de ser utilizado conforme o Breno tá falando. E aí você fica realmente muito na mão de um jogador só, defensor pode acumular cartão. É importante ter um bom reserva. Eu acho até que o nome do Jefferson, assim, é um jogador que tem uma certa rodagem já, que pode agregar de alguma forma. É porque o torcedor do Vasco, ele tá esperando os reforços para aquelas posições carentes, e o torcedor espera reforços que resolvam a situação do Vasco, né? Reforços que cheguem para ampliar a qualidade. Não que o Jefferson não vá agregar, mas o Jefferson não muda patamar de elenco. Então, assim, boa movimentação atrás do Jefferson, acho que faz sentido, mas o torcedor fica esperando quando tal meia vai ser anunciado, quando vai chegar agora uma reposição pro Pedro Raul, que tá perto aí de sair, enfim, e aí fica essa frustração, né? Surge o nome, qual é o nome? O Jefferson, lateral do Atlético Goianiense. Aí o torcedor dá meio que aquele baque, mas é um movimento que, assim, críticas à parte que a gente tem realizado aqui, a diretoria do Vasco, é um nome que faz todo sentido, porque o Vasco precisa de um outro lateral esquerdo, né? Acontece alguma coisa com o Lucas Piton aí, o Vasco tá descoberto completamente. Bom, vamos lá, a rapaziada tá participando com a gente aqui, e aí a rapaziada sobre o Vasco, né? O Rômulo Lacerda. Boa tarde, melhor papo, obrigado, Rômulo. Seria uma boa o Vasco repatriar o Benítez? Tá jogando muito bem no América Mineiro. Mas ele já tem o número de jogos já pelo América Mineiro, que permitiria ele se transferir. Não sei se seria uma boa. Eu gostava do Benítez, cara. Não, ele foi bem no Vasco, o problema dele era físico. Até nos outros clubes pelos quais passou, no próprio América, o Benítez tem uma dificuldade, assim, enorme de ter sequência de jogos, mas, assim, qualidade ele tem, mas não seria uma contratação pra esse ano. Bom, o Edson Bento tá por aqui. Azevedo, é melhor poupar o torcedor do Vasco de presenciar as atuações do Vasco ao vivo. Melhor deixar como está e poupar a sua torcida sofrida. Tamo junto. Nessa tentativa do Vasco aí de buscar a volta do torcedor, né? Eu só me corrigi, o Benítez está no limite do Brasileirão, ele realizou 6 jogos, né? Mais um jogo aí, ele tá impossibilitado de se transferir, só que ele tá justamente no momento em que está atuando. Ele foi até muito bem no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, então não vejo muita possibilidade de contratação, não. Sobre público em São Januário, essa é a justiça aqui no Brasil, em todas as esferas, não é só na esportiva. Você dá uma punição,
aí cumpre-se uma parte, aí você começa a tentar afrouxar. Claro, a gente ainda não teve um resultado, a gente vai aguardar durante o dia. Mas seria um absurdo, né? O Vasco receber público agora. Se o Vasco receber uma pena, ele tem que cumprir essa pena até o final. Cada um pode achar uma coisa. Você pode achar a pena injusta, justa, leve, pesada. Mas se a pena foi aplicada, em tese, ela deveria ser cumprida até o final. O Resenha da Bola tá perguntando aqui, seria uma boa repatriar o Nenê? Ele poderia ser repatriado, porque não tem limite de jogos pro cara se transferir entre Série B e Série A. Olha, o Carlão tá aqui. Geralmente o último é sempre o Vasco. Ah, ele tá falando da reclamação do ouvinte, né? Aí o Carlão tá com certa razão. O Carlão tá com razão. Geralmente o último é o Vasco. Por que o último é o Vasco? O Vasco é o time que menos joga na temporada entre os cariocas, porque só joga o Brasileirão, não é? E tá numa situação muito complicada dentro da competição. E aí o Carlão diz aqui, geralmente o último é sempre o Vasco, inclusive zoado. Gabriel feliz com a liderança. DJ Ace na portinha do G4. Mas iremos mudar tudo isso. Levo fé no trabalho do Ramon Dias. Ramonismo voltou mais forte. Tá aqui o Carlão. Cara, assim, todo mundo que acompanha a programação, cara, eu tenho um carinho enorme pelo Vasco. Assim, me dói muito ver o Vasco nessa situação, né? Mas tem que trabalhar pra reverter. Bruno Henrique, Azevedo, de 5 clubes que a 777 comandou, 3 foram rebaixados. E o quarto é o Vasco, que tá na zona de rebaixamento. Torcedor do Vasco vai ter trabalho com essa empresa. E o Bruno tá certo. Complicado demais, dado preocupante. Vamos lá. O Ricardo Talentoso tá aqui. Azevedo, vocês vão transmitir a Copa Feminina? E o que você acha da técnica que está há 5 anos no Brasil e não fala português? Bom, vamos por partes, né? Nós iremos transmitir com a equipe do Éder Luiz a Copa do Mundo de futebol feminino, tá certo? A Transamérica tem os direitos de transmissão. E o que eu acho da Pia, que está há 5 anos no Brasil e não fala português, cara, assim, é diferente de você falar de um profissional. Eu não sei porque eu acho que ele tá se referindo, tá fazendo uma comparação talvez com o Sampaoli, que não falava bem o português. É diferente, né, cara? Você pegar um profissional da América Latina e pegar um profissional de outro continente, né? O aprendizado é mais demorado, mas enfim. Tem alguma opinião formada a respeito disso, Gabriel? Eu acho que o ideal era ela falar o idioma, mas, enfim, também não acho que isso seja o crucial pro andamento do trabalho. Não, acho que o trabalho é até legal, né? Independente da questão do idioma. Hoje em dia, né? Existem ferramentas pra você driblar esse tipo de situação. Pois é, o Danilo Lima tá aqui. Vasco vai conseguir o Hexa antes da seleção brasileira. Não, o Vasco, não vou bater aqui porque não vai acontecer, mas o Vasco foi rebaixado 4 vezes. O Vasco disputou 5 edições da Série B porque ele teve uma sequência. Os rebaixamentos foram 4. Foram 4 vezes, né? Vamos lá, 99557-1013. Fala, rapaziada do Transamérica. Boa tarde. Bruno de São Gonçalo. Rapaziada, o que dá pra esperar do Vasco com o Ramon Dias e com esse movimento de entra jogador, sai jogador? Eles querem mais jogadores sul-americanos. O que dá pra esperar do Vasco esse ano? É mais uma campanha digna, que já está sendo de Série B e de ser rebaixado de fato? Ou ainda tem alguma esperança no fim do túnel? Boa tarde, quero participar dessa promoção aí, hein? Do musical. Valeu, tá participando, cara. Obrigado pela sua opinião. E aí? Sempre tem, mas muito campeonato pela frente, dá pra reverter o cenário. Assim, até aqui realmente preocupa, mas dá pra reverter com certeza. Um abraço aqui ao Celso Fernandes. Boa tarde, meu conterrâneo Bruno Azevedo. Saudações de Aço, tamo junto. Um abraço, Celso. Um abraço pra galera de Volta Redonda, a cidade do Aço. Informação. O Bruno Lage adotou esse sobrenome por conta do pai dele, Fernando Lage. Legal. O sobrenome do pai. Por mais que ele não tenha esse nome no registro, profissionalmente ele acabou adotando o Lage. Felipe Sampaio tá aqui. O Nenê tá fazendo mais pontos que o ex-clube. Algo inacreditável. Que coisa, né, cara? Que situação. A gente brinca, né? Mas a situação é séria, irmão. Isso é desesperador. O Marcelo Florencio. O Vasco tem que barrar o Jardim. O Léo Jardim, o goleiro que veio da Ponte Preta é melhor. Diz aqui o Marcelo Florencio. O Ronaldo Santos. Tá difícil, mas o Vasco vai surpreender. Vai. A Cris Prata. Vasco contrata Medel. O Medel. Sacanagem, parece que o cara tem 40. Aí já pagou aqui na hora que eu tava lendo. Vamos falar do Vascão, cara, porque teve despedida no Vasco hoje. Sério? Pela manhã teve.
Obrigado por nada? Foi isso? Não faz isso. Não, né? Você é maldoso. Não, deixa de ser maldoso. Tu Pedro gostou Raul, ou não? cara? Eu? Tu gostou dessa saída? Não, eu tô aqui pra dar informações. Quem vai opinar vai ser o Vitor Tem um Costa, amigo que já. gostou, cara. Quem? Um amigo aí. Cara, a gente tá Ficou cheio muito de feliz amigos quando hoje. ouviu isso. Ah. É. A gente tá cheio de amigos. É aquele que mora em Copacabana, não? É, ele mesmo. Ah, ele ficou feliz. Cara, Pedro Raul, hoje pela manhã, informação inicial do nosso colega Lucas Pedrosa. Um abraço pro Lucas Pedrosa. Esse é amigo nosso também, Lucas Pedrosa. Ele Sim. informou mais cedo que o Pedro Raul hoje se despediu do elenco do Vasco pela manhã, depois da atividade no CT Moacir Barbosa. E aí a gente, é claro, expande, traz o contexto, traz mais informações, já que o Pedro Raul está indo para o Toluca do México. No último sábado, o próprio Pedrosa tinha falado dessa informação, que o Toluca ofereceu 5 milhas. Aí você se pergunta, milhas aéreas? Milhas de reais? Não. 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, 100% dos direitos econômicos para levá-lo já agora, nessa janela do meio do ano. E o Pedro Raul inicialmente disse sim e falou pro Vasco, eu quero sair. E aí o Vasco não teve muito o que fazer, já que eles estão dispostos a fazer um investimento alto pelo jogador, já que o Vasco pagou 2 milhões de dólares lá no final do ano passado pelo Pedro Raul ao Kashiwa Reysol do Japão, e agora pode lucrar 3 milhões de dólares nessa operação. E o Vasco também sinalizou positivamente que esse valor de 5 milhões de dólares seria interessante para vender o Pedro Raul. Então o Pedro Raul vai ser vendido para o Toluca do México e hoje pela manhã ele já se despediu dos companheiros no CT Moacir Barbosa. E aí eu tenho números para falar do Pedro Raul aqui na Transamérica. Eu anotei no meu bloco de notas do WhatsApp, isso pelo menos está funcionando. 26 anos de idade, 25 jogos, 9 gols e 3 assistências pelo Vasco da Gama. No Campeonato Brasileiro, ele marcou 2 vezes apenas. O último gol dele foi contra o Fluminense na 4ª rodada, no clássico contra o Fluminense, isso no início de maio. Então tem aí 2 meses e meio que Pedro Raul não faz gol pelo Vasco e agora nem vai fazer mais, porque ele vai para o Toluca e hoje pela manhã já até se despediu dos companheiros. Então essa é a grande informação do dia de hoje. Outra apuração que a gente está buscando também, ainda não temos confirmação da aceitação ou não do STJD pra gente ter público no domingo. Eu até expliquei ontem isso aqui com detalhes na Transamérica. A tendência é que a gente não tenha público no domingo. É claro que tudo pode mudar, o Vasco ter uma operação rápida e de emergência aí para poder vender ingressos, mas como o jogo já é no domingo, o Vasco não deve ter público contra o Furacão, mas protocolou no STJD o pedido do efeito suspensivo para que tenha público no domingo. A gente vai seguir acompanhando, é claro, e trazendo essas informações para você. Mas, Vitoca, o Pedro Raul então indo embora, já até se despediu, deu tchau pra geral, já foi lá no armário, pegou as coisas dele, já tá indo embora o P9 do Vascão, hein, Vitor Costa? O Pedro Raul era um problema, mas não era o único problema. Não adianta nada você vender o Pedro Raul, torcedor comemorar a saída de um cara que em tese foi contratado para ser uma solução e não foi, e você não repor esse jogador no elenco, né? Porque a situação do ataque do Vasco é muito ruim com o Pedro Raul, mas pode ficar ainda pior sem ele, porque o Vasco não tem outro jogador dessa posição. Fala aí o centroavante que o Vasco tem no elenco. Nenhum mais. Tirando o Pedro Raul, hoje você tem o Ryan. E o Figueiredo. Eu ouvi alguém gritando aí no fundo da cabine. Gritaram. Gritaram. Os populares acompanhando o programa hoje aqui que gritaram. Um abraço pra audiência da Transamérica. O Figueiredo não é usado de centroavante, na base ele foi centroavante, mas vai que... É pouco, cara. É muito pouco. São 2 garotos, Vitor. Mas vamos lá, não dizem que a questão é fluxo de caixa, que o Vasco vai ter um aporte? Pega esses 5 milhões aí e contrata um cara pra chegar e resolver os problemas, né? Um centroavante melhor que o Pedro Raul talvez esteja à disposição no mercado por esse valor. Se o Vasco pagou 2 milhões de dólares no Pedro Raul, quando ele era vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Vasco com 2, 3, 4 milhões de dólares vai conseguir encontrar um centroavante pra ocupar essa posição. Só que aí tem um problema no meio disso tudo, né, Breno? O Vasco tá devendo um monte de gente aí, né? Tá. Vamos ver se esse dinheiro não vai ficar retido, de repente, pra pagar um Puma, pra pagar um Capasso, pro Vasco não sofrer o transfer ban. Se bem que transfer ban a essa altura não ia mudar nada, o Vasco tá contratando ninguém, né? E pelo que eu conversei, pra você eu mandei um zap. Uma contratação. Eu mandei um zap essa semana, quando ainda estava funcionando o WhatsApp, e aí a informação que eu recebi, a resposta que eu recebi é que o Vasco não corre risco de sofrer transfer ban, porque a instância
estaria na justiça. Então, dos débitos que o Vasco tem. Se o pedido ou a reclamação fosse feita na FIFA, aí sim seria um problema. Deixa eu só atualizar a informação aqui, Vitor. Tô vendo aqui o site do STJD. Saiu às 5h01 da tarde, ou seja, saiu há alguns minutos, a gente estava aqui na apresentação do programa, que o Vasco vai ter público contra o Grêmio no dia 6, na outra rodada. Então, dia 6... Visitante, né? Oi? Visitante contra o Grêmio, né? Isso, contra o Grêmio. Ainda não vai ter público em casa, tá? O efeito suspensivo que o Vasco teve vai ser contra o Grêmio no dia 6 de agosto e vai ser apenas com venda de ingressos para mulheres e crianças. Então vai seguir uma jurisprudência que o STJD tem seguido aí nesse tipo de punição. Como é que funciona? Só pra gente explicar rapidamente aqui, enquanto a gente tem ainda um pouquinho de tempo. O time, quando cumpre mais da metade da pena dada pelo STJD, ele pode pedir um efeito suspensivo e aí o julgamento vai pro pleno, a outra instância. O Vasco pediu e no protocolo que o Vasco fez, inclusive, alegou isso, que pudesse acontecer já contra o Furacão agora a venda de ingressos para mulheres e crianças. Isso não aconteceu. Tô vendo no site do STJD agora, vai ser contra o Grêmio no dia 6 de agosto. Então não teremos público contra o Furacão no próximo domingo. Então fecha aí só sobre o Pedro Raul, meu parceiro Vitor Costa, pra gente fechar esse assunto do Vasco. É que assim, se esse dinheiro for utilizado na contratação de novos jogadores, pode ser bem-vindo. Se não, adianta muito pouco você negociar um cara e não trazer uma reposição. Não julgo a contratação do Pedro Raul. Falar agora é muito fácil, né, gente? Quando o Pedro Raul era vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, todo mundo aprovou a contratação. Era uma situação delicada pro atleta escolher entre diversos times e o atleta escolheu o Vasco, né? Porque existia uma concorrência. Não deu certo, acontece. Futebol não é receita de bolo, você não vai acertar toda hora. O problema do Vasco é que foram muitos erros, né? E aí o Pedro Raul é um dos problemas, mas não é o único. Não interpreto como uma contratação errada e espero de verdade que esse dinheiro seja utilizado com a reposição, com a contratação de jogadores para as posições que o Vasco realmente precisa, com reforços, né? Não adianta você ficar trazendo refúgio de outros times que tenham o mesmo objetivo do Vasco no ano. Deixa eu agradecer, pessoal, que tá no YouTube com a gente, Transamérica Esportes RJ, uma audiência espetacular, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Deixa aí o seu like em Transamérica Esportes RJ. O Zap caiu, vou até confirmar com a promoção, se a gente, com o nosso departamento de promoção, se a gente mantém a promoção de hoje ou não, né? Vamos compensar ao longo da semana aí, porque questões técnicas alheias a nós. Alô, Zuckerberg, um abraço, Zuc. Né? Derrubou o Zap Zap, vamos ver, se voltar até o fim do programa, a gente faz a promoção. Foi culpa dele, cara? Ele deve ter tropeçado num roteador lá na sede do Zap Zap. Foi culpa dele. Eu sei o que é isso. YouTube, por aqui, Vinícius Costa. Incrível como as penas contra o Vasco são sempre superiores. Certas torcidas fazem o que querem e todos fecham os olhos. Eu acho que a grande reclamação que houve, né, Vitor, sobre o Vasco foi a questão do Ministério Público, e aí não tem nada a ver com a justiça desportiva. Né? O Ministério Público e a Justiça Comum, que a gente chama no futebol de Justiça Comum, eles estão na instância jurídica nacional. É um poder da República. Né? A Justiça Desportiva, ela rege os jogos da CBF e das federações estaduais, então não tem nada a ver. Tanto que até o presidente do STJD falou que foi algo alheio a eles, né? E a São Januário ficou sem público e tal, ficou interditado por conta da Justiça Comum. Então eu acho que nesse ponto não tem nada a ver, né? São Januário ficou interditado por conta de vândalos que tacaram sinalizadores no gramado. E aí a justiça fez o papel dela. Eu achei exagerado tirar um jogo que já era com portões fechados de São Januário e levar pra ele do governador. Porque se você montou ali um cordão de isolamento, não vai entrar ninguém, né? Sim. Agora o Vasco tinha que ser punido, porque foi um absurdo o que aconteceu. Jogadores do Goiás ficaram em condições desumanas, teve sinalizador atirado no campo, nada justifica o que rolou ali. O Vasco tinha que ser punido. Enquanto a punição acontecer somente com o Vasco, não é verdade. O Ceará tá pagando até hoje aí, depois de um problema seríssimo ano passado no Campeonato Brasileiro. O Santos vai jogar contra o Botafogo nesse final de semana com portões fechados na Vila. Tivemos diversos outros times que passaram por situações parecidas. É só o torcedor não tacar sinalizador no campo, aí ninguém vai punir o Vasco. É isso aí, pessoal, por aqui o Resenha da Bola. Rodrigo Brandão, não brigue com o amiguinho, hein? Tá de TPM, o Resenha da Bola. Isso rendeu, hein? Rendeu.